Olá, irmãos, a paz seja com todos. Espero que estejam todos bem nesse dia, né? Pelo menos o dia de hoje, bastante frio, mas nós estamos aqui reunidos em volta do Senhor, em volta da palavra do Senhor, tendo essa oportunidade que Ele está nos dando de estudarmos a sua palavra, de meditarmos, passarmos um tempinho, né? Meditando nos seus atributos. E eu gostaria de, antes de nós começarmos, orar com os irmãos. Vamos orar? Pai Santo, nós somos gratos por esse tempo aqui na Tua presença. Sou grata, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que tem se disponibilizado, Senhor, para assistir a essas aulas que são feitas não para minha glória, nem para obter elogios ou coisa parecida, mas são feitas única e exclusivamente com o intuito de que possamos Te conhecer melhor, de que possamos entender quem o Senhor é, de que possamos saber a verdade sobre a Sua pessoa e dessa forma não sermos enganados. Pai Santo, pedimos que o Senhor revele a nós agora tudo aquilo que o Senhor deseja revelar, que haja clareza, Senhor, na comunicação e que haja clareza também, Senhor, no momento em que os irmãos irão receber essa mensagem. Que venha, Senhor, sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai falar, como os irmãos já estão vendo aí, sobre a fidelidade do nosso Deus. Eu fico impressionada como cada assunto, né, cada atributo tem se encaixado perfeitamente nos momentos em que a gente está vivendo, né, nos momentos em que a gente está passando. Essa semana que a gente está vendo aí acontecer diante dos nossos olhos essa guerra entre Israel e o Hamas lá no Oriente Médio e tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, além disso, pandemia, o cenário político do nosso país. E o Senhor proporcionou que nós falássemos justamente hoje sobre a sua fidelidade, né? Dá a impressão até, pode ficar parecendo que eu estou pegando o livro e falando sobre atributos aleatórios, mas eu estou seguindo exatamente a sequência que está no livro. E hoje a gente está entrando no nosso 10º atributo. O livro retrata 19 atributos de Deus. A gente está entrando no nosso 10º atributo hoje. Então eu espero que os irmãos estejam sendo tão abençoados por esse conteúdo como eu estou sendo, que Deus esteja falando tanto ao coração de vocês como Ele tem falado com o meu, e que essas mensagens, que essa informação que a gente está recebendo não fique só na nossa mente, não fique só na nossa cabeça, mas que fique, que saia, né? Que a gente pratique, que a gente coloque em prática, que a gente passe a orar ao Senhor, clamar ao nosso Deus, agora com o entendimento de que Ele é fiel, de que Ele é santo, de que Ele é aquele que decreta todas as coisas, que tem todo o conhecimento, que é supremo, soberano, imutável, que é santo, poderoso e agora fiel. Amém? Então, vamos entrar aqui no nosso material que a gente está estudando, né? Esse conteúdo está lá no livro. Claro que não é o conteúdo fiel do livro, algumas coisas, né? Eu faço um resumo, procuro não tirar nada que seja extremamente importante, mas aquilo que muitas vezes ele se repete, para que a gente também não fique com um material muito grande e uma aula muito extensa, né? Mas aquilo que é imprescindível, tudo aquilo que é imprescindível para o nosso entendimento está aqui nesse material que a gente elaborou para estudar esse atributo no dia de hoje. Então, vamos ler aqui, como diz aí, lição 10, né, que é o atributo de número 10, a fidelidade de Deus. Apesar de nossa aula ser hoje a aula de número 11, né? Esse é o atributo de número 10, porque quando a gente começou com uma introdução, né? A gente não começou diretamente com os atributos em si. Então, a fidelidade de Deus, fiel em tudo, o tempo todo. A infidelidade é um dos pecados mais proeminentes nesses dias. Com raras exceções, a palavra de um homem não é mais a sua fiança nos negócios. A infidelidade conjugal ocorre por todo lado, sendo os laços matrimoniais desfeitos com a mesma facilidade com que uma roupa velha é descartada. Na igreja, homens que se comprometeram solenemente a pregar a verdade sem nenhum escrúpulo, a negam e a atacam. De quantas maneiras
temos sido infiéis a Cristo, baseados nos privilégios que Ele nos confiou. Como é animador, então, erguer os olhos acima dessa lamentável cena e contemplar aquele que é fiel em tudo, o tempo todo. Então, como em todos os demais atributos, ele começa, o texto falando sobre, fazendo uma comparação entre o Senhor e o homem, entre o atributo que está em Deus e aquilo que o homem faz em detrimento do atributo de Deus. Então, o atributo fala da fidelidade, o quanto nosso Deus é fiel em tudo. Os irmãos vão ouvir alguns latidos de cachorro, mas é porque quem tem cachorro sabe, né? É bênção. Mas fala da fidelidade de Deus e ele começa falando sobre infidelidade. Então ele faz uma comparação, entre a fidelidade de Deus e a nossa infidelidade, a nossa incapacidade de sermos fiéis, a nossa incapacidade de sermos, de seguirmos em frente com aquilo que nós falamos, de muitas vezes levar a nossa palavra à frente. Tanto é que ele fala de uma coisa aqui que o meu pai fala, que talvez pessoas mais velhas que você conheça, que eu conheço, também falem, que é o fato de que houve um tempo em que as pessoas somente falavam, somente diziam, vamos fazer tal negócio? Vamos, tá combinado assim? Tá. E ali estava certo, ninguém precisava assinar documento, ninguém precisava registrar nada em cartório, ninguém precisava fazer nenhum parâmetro jurídico para isso, porque só a palavra já bastava, só aquilo que o homem falava já bastava. Mas hoje, a infidelidade é algo que está tão intrínseco no homem, na sociedade, na nossa cultura, que é impossível agir dessa forma, Um dia a pessoa fala, vamos fazer tal negócio? Vamos, ok. No dia seguinte ela já está fazendo o oposto total daquilo que ela havia combinado. Então, não há fidelidade, não há compromisso que seja firmado só por boca, É necessário que se faça um contrato, é necessário que haja um papel assinado comprovando aquilo que foi dito e que é a garantia de que aquilo que foi dito vai ser feito lá na frente, E mesmo assim, muitas vezes, com o papel assinado, com o contrato, com todos os parâmetros certinhos, ainda acontece de ocorrer uma quebra de contrato, uma infidelidade de alguma forma. Ele vai falar sobre a infidelidade conjugal, que é algo que a gente não precisa nem dizer, O número de divórcios que acontecem por infidelidade, ou às vezes simplesmente por divorciar, Não precisa nem ter acontecido um ato de infidelidade para que ocorra o divórcio, mas o divórcio em si já é um ato de infidelidade para com o outro, para com o cônjuge, e para com Deus, que é diante de quem você firmou aquele contrato, que é diante de quem você firmou aquele casamento. Os nossos casamentos, nossos matrimônios, eles não são feitos somente diante dos homens, mas também diante de Deus. Eu fiz um juramento ao meu marido diante de Deus, então se eu quebro esse juramento com ele, eu não estou quebrando somente com ele, mas eu também estou quebrando com Deus diante de quem eu fiz esse juramento. Então ele vai falar da infidelidade conjugal, e ele vai falar também sobre a infidelidade na igreja, de homens e mulheres que se comprometeram a pregar o evangelho verdadeiro, que se comprometeram a falar a palavra de Deus sem adulterá-la, sem mentir, sem acrescentar nada a ela, e infelizmente, com o decorrer de seus ministérios, devido a um crescimento maior ou a uma falta de crescimento, acabam adaptando a mensagem, acabam adaptando o evangelho para caber na sociedade, para caber na necessidade, para angariar mais dinheiro, para fazer com que as pessoas doem mais ou deem mais, enfim. Tudo isso se trata de infidelidade. Tudo aquilo que nós falamos algo e quebramos é infidelidade. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer que a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Então, quando nós dissermos sim, é sim. Quando nós dissermos não, é não. Não há necessidade de jurarmos, não há necessidade de dizermos, eu juro que isso é verdade, ou eu juro que eu vou fazer tal coisa. Tanto é que Jesus até condena essa questão do juramento, Meu gato vai aparecer aí atrás em algum momento, irmãos. Ai. Mas enfim, então toda essa questão de nós termos que jurar, quando uma pessoa precisa jurar algo, quando uma pessoa precisa jurar por Deus, jurar
pela casa, jurar por qualquer coisa, já mostra um descrédito, né? Já mostra que aquilo pode não ser totalmente verdade. Já mostra que aquela pessoa não é totalmente digna de crédito. Porque quando uma pessoa é completamente digna de crédito, só o fato dela dizer sim já é sim, ou de ela dizer não já é não. Não há necessidade que ela jure, não há necessidade que ela prometa. O simples fato de dizer sim é sim e não é não. Então o que Jesus estava dizendo ali é que nós tínhamos que ser tão sinceros, tão transparentes, a ponto de que o nosso sim para outras pessoas seja sim e o nosso não seja não. Mas infelizmente não é aquilo que nós vemos hoje, não é aquilo que está acontecendo hoje. Em detrimento disso, ou seja, em paralelo a isso, Deus permanece sendo fiel o tempo todo. Então ele termina o parágrafo dizendo: como é animador erguer os olhos acima dessa lamentável cena e contemplar aquele que é fiel em tudo o tempo todo. Então, como nos dá alegria, como nos dá ânimo saber que, apesar de toda a infidelidade que nos cerca, da nossa própria infidelidade, nós podemos olhar para Deus e declarar que Ele é fiel em tudo o tempo todo. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Deuteronômio 7:9. Essa qualidade é essencial ao seu ser. Sem ela, ele não seria Deus. Ser infiel seria agir contrariamente à sua natureza, o que é impossível. Lembra semana passada que a gente viu algumas coisas que Deus não podia, e agir contra a sua natureza é impossível. Nós vamos ver o texto que nós vimos também semana passada. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. É como se ele estivesse vestido com essa perfeição. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto, vestido em sua fidelidade. Salmos 89:8. Assim também, quando Deus se encarnou, foi dito: a retidão será a faixa em seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Ele nunca esquece, nunca falha, nunca vacila, nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor faz valer cada compromisso de aliança ou de ameaça. Então ele está dizendo que Deus de fato é fiel. Ele não só é fiel, como ele está envolto, como ele está vestido da sua fidelidade. Esse atributo, como outros que nós vimos, se não existisse, se não fosse cumprido, se não fosse intrínseco à pessoa de Deus, isso poderia fazer com que ele não fosse Deus. Ele não seria Deus se ele não fosse completamente fiel. Pensa, você ter como Deus, como divindade principal sobre a sua vida, ou como sua divindade, alguém que não cumpre suas promessas, alguém que fala e não cumpre, alguém que diz que vai fazer algo e lá na frente muda de ideia, não faz. Então, Deus não é assim. Aquilo que ele diz, tanto as suas ameaças, quanto as suas promessas, tanto a sua aliança, cada compromisso firmado pelo Senhor é levado por ele adiante e é cumprido até que seja feito conforme sua vontade. Como ele diz lá em Números 23:19, ele não é homem para que minta e ele não é filho do homem para que se arrependa. Há na Bíblia numerosas ilustrações da fidelidade de Deus. Há mais de 4.000 anos, ele disse: enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis 8:22. Cada novo ano testemunha o cumprimento dessa promessa. Ele fez uma promessa declarando que enquanto a terra durasse, não pararia de ter plantio, nem colheita, ou frio, ou calor, ou verão, ou inverno, nem dia, nem noite. E cada novo ano, cada dia que passa, cada amanhecer, comprova a fidelidade de Deus para com a sua promessa, para com a sua palavra, como diz lá em Gênesis 8:22. Deus é verdadeiro em todas as suas relações com o seu povo. Deus é fiel. Pode-se confiar nele com segurança. Nunca houve ninguém que confiasse nele em vão. Mas uma coisa é aceitar a fidelidade de Deus como verdade divina. Outra coisa muito diferente é agir com base nisso. Deus nos deu grandiosas promessas, grandiosas e preciosas promessas, 1 Pedro 1,4. Mas nós contamos realmente com o seu cumprimento por Deus? Esperamos de fato que Ele vai fazer por nós tudo o que Ele disse que fará? Descansamos com segurança nessas palavras. Aquele que prometeu é fiel? Então, ele vai falar aqui
que muitas vezes, né, traduzindo em miúdos, né, muitas vezes a gente sabe que Deus é fiel, a gente canta que Deus é fiel, a gente lê na palavra que Deus é fiel, a gente lê livros que declaram a fidelidade de Deus, a gente todas as vezes quando a gente contempla a natureza, né, como ele diz ali em Gênesis, quando o dia nasce, quando há plantio, quando há colheita, a gente entende que tudo isso é sinal e tudo isso é demonstração da fidelidade de Deus. Mas aí ele vai dizer que muito mais fácil é a gente entender, e de fato nós entendemos e compreendemos, declaramos e cantamos que Deus é fiel, só que a dificuldade é viver isso, é trazer isso para o nosso dia a dia. É no nosso momento de luta, de dificuldade, a gente colocar esse atributo em voga, é trazer esse atributo à nossa mente, né? Lá em Jeremias ele fala que ele quer trazer à memória, claro que é em outro contexto, mas que serve também para nós, que ele diz que quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Em Lamentações de Jeremias, a palavra de Deus diz isso. Então, muitas vezes a gente entende, a gente sabe que Deus é fiel, a gente canta sobre isso, mas a gente não permite que essa verdade, ela internalize, ela chegue ao nosso coração a ponto de combater as mentiras ou as situações que se apresentam ao nosso redor. Então, ele termina esse parágrafo com uma pergunta. Ele diz, esperamos de fato que ele vai fazer por nós tudo o que disse que fará? Descansamos com segurança nessas palavras, aquele que prometeu é fiel, Hebreus 10, 23. E irmãos, quando a gente fala de promessas de Deus, eu queria que você tivesse uma visão não só de promessas que talvez Deus tenha feito para você, que talvez Deus tenha feito para o seu casamento, que talvez Deus tenha feito para os seus filhos, que talvez Deus tenha feito para a sua vida ministerial, para a sua vida conjugal, para a sua vida material. Essas promessas são para você, Deus fez pessoalmente para você e talvez não tenham se cumprido ainda, mas se foi realmente Deus quem prometeu, elas irão se cumprir em algum momento na sua vida. Mas aqui a gente está falando de promessas maiores, a gente está falando da história de Deus, que não se resume a mim e a você, não se resume a minha casa e a sua, se resume à história que Deus está escrevendo no planeta Terra, na história mundial, no mundo. Cada ser humano desses 7 bilhões, quase 8 seres humanos da Terra, cada um tem uma história, cada um está vivendo uma coisa, cada um está andando de um jeito, cada esfera da cultura, da política, as esferas do nosso país, do nosso planeta, das nações da Terra, estão todas convergindo para um acontecimento primordial, para um acontecimento maior, que é a vinda de Cristo Jesus, que é a volta de Jesus Cristo. Então, as promessas menores, as promessas que são para nós, são promessas importantes, sim, são promessas que Deus fez. Se Deus fez, elas vão se cumprir. Como é que eu julgo uma promessa se foi Deus que fez ou não? Se ela se cumprir, foi Deus quem prometeu. Se não se cumprir, não foi Deus, foi a emoção do momento, né? Mas o que eu quero dizer para você é que há promessas que Deus fez para uma pessoa, para outra pessoa, mas também há promessas que estão acontecendo e se cumprindo em todo o tempo, em todo momento, inclusive agora, nesse presente momento que nós estamos vivendo. Então, cabe a nós compreender aquilo que Deus está fazendo e olhar para o cenário que está se apresentando diante de nós e declarar, Deus prometeu que essas coisas terão fim, que haverá novos céus e nova terra, e que ali reinará o Messias para sempre, e que o Senhor vai realizar os seus planos e que ninguém vai poder impedi-lo. Então, deixa eu tirar meu gato da mesa, gente. Olha aqui. Essa criaturinha abençoada. Peraí, deixa eu colocar ele pra fora. Vai, meu filho, vai. Então, cabe a nós compreender que há promessas que são para todos, que há promessas que são para Israel, que há promessas que são para o Brasil, que há promessas que são para as nações e que há a promessa maior, que é aquela que nós estamos aguardando, que é o aparecimento de Cristo nas nuvens, que é o retorno do Senhor. Então, cabe a nós, como eu estava dizendo, né, olhar para o cenário que se apresenta diante de nós, não nos desesperarmos, mas crermos que aquele que prometeu
ou seja, aquele que prometeu coisas para mim, coisas para você, mas também coisas para as nações da terra, ele é fiel para realizá-las, independente daquilo que aconteça ao nosso redor. Quando ocorrem dificuldades, há ocasiões na vida em que não é fácil crer que Deus é fiel. Nossa fé é provada dolorosamente, nossos olhos ficam obscurecidos pelas lágrimas e não conseguimos mais ver as manifestações do seu amor. Nossos ouvidos se distraem com os ruídos do mundo, arruinados pelos sussurros ateísticos de Satanás. E não conseguimos mais ouvir a doce entonação da voz do Senhor. Achamos difícil e até impossível harmonizar sua sombria providência com as promessas de sua graça. Em momentos como esse, procure graça para ouvir Isaías 50, 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor e se apoie em seu Deus. Então, ele vai discorrer sobre esse assunto daqui para frente, falando da fidelidade de Deus, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos em que a gente não consegue enxergar, mesmo em momentos em que as dificuldades são tão grandes, em que os problemas são tão grandes, em que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor são tão ruins, que a gente pensa, Deus não está fazendo nada, né? Aquela famosa frase que as pessoas dizem, Deus está em silêncio, né? Deus não está falando, Deus não está agindo, parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo, mas Deus está vendo. Às vezes Deus permite que certas situações aconteçam para provar o nosso coração, para provar até onde a gente confia de fato nele, para esticar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para exercitar a nossa fé. Então muitas vezes Deus permite que momentos difíceis apareçam, momentos em que a gente acha até mesmo que Ele não está mais nos vendo, que Ele não está mais olhando para nós, que Ele não nos ama mais, mas nesse momento nós devemos procurar graça para ouvir versículos como Isaías 50, 10. Quem entre você teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? O que é que você precisa analisar num momento de escuridão, né? Como esse que o nosso autor descreve aqui? Você precisa olhar para si mesmo e pensar, eu tenho andado com Deus, eu tenho tido vida de fato com Deus, eu tenho tido vida de oração, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho andado com Deus, que nem situações que ele descreve aqui, irmãos que falham conosco, sonhos que são frustrados, pessoas que nos traem. Em situações como essas, não basta somente a gente apontar o dedo para as pessoas, ou até mesmo para o próprio Deus e declarar, não, Deus não está mais me vendo, Deus não me ama mais, Deus não está agindo, não está entrando com providência nas minhas situações. A gente também tem que analisar nós mesmos. Eu abri brecha para que isso acontecesse, eu procurei essa situação, eu em algum momento tirei os olhos, deixei de vigiar, em algum momento eu deixei de buscar o Senhor. Como é que anda a minha vida com Deus? Como é que anda a minha vida de comunhão com Deus, com o meu próximo? Como é que eu tô? Por que essas coisas têm sobrevivido? Por que essas coisas têm acontecido comigo? E se de repente você, analisando tudo isso, porque, irmãos, a gente precisa pensar, a gente precisa ser uma religião, uma religião mesmo. Por mais que as pessoas tenham um problema com essa palavra, mas a gente precisa ser pessoas, cristãos, que pensam. A gente precisa ser levado a pensar. A gente precisa ser levado a estudar, a gente precisa ser levado a analisar as coisas, não somente aceitar aquilo que nos falam, não somente aceitar aquilo que nos dizem como se fosse verdade absoluta, não. Vamos pesquisar, vamos procurar. Ah, fulano colocou lá de repente num grupo ou qualquer coisa desse tipo, que aconteceu tal coisa em tal lugar. Será que foi mesmo? Deixa eu pesquisar, deixa eu procurar em fontes verdadeiras. Como essa guerra que está acontecendo agora lá em Israel. Se a gente assiste só a Globo, só o SBT, a gente vai ver lá que Israel é o grande vilão da história. Mas se você for procurar entender o que está acontecendo, de fontes verdadeiras, de pessoas que de fato estão lá, que entendem o cenário que está acontecendo lá, você passa a ver que não é exatamente aquilo. Que não é exatamente aquilo que a mídia está pintando. Então a gente precisa, irmãos, como cristãos, ser uma classe de pessoas que pensa, que não é enganado, que não é levado. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista, acho que foi ontem, e uma pessoa estava dizendo assim que os cristãos são as pessoas que têm a maior propensão a ser enganado.
a acreditar no que os outros falam. Por que isso? Por que nós? Irmãos, a maneira que Deus deixou para se revelar a nós foi um livro. Então, o mínimo que a gente precisa é se interessar por leitura, é procurar entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, à luz do Espírito de Deus, que é quem nos capacita para todas as coisas. Então, a gente precisa ter o nosso entendimento aberto. Quem é que vai abrir o nosso entendimento? É o Espírito Santo, sim. É o próprio Deus, sim, mas eu também preciso me esforçar, eu também preciso procurar, eu também preciso gastar tempo lendo, me informando, entendendo as coisas que estão acontecendo à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Senhor já disse, porque aquilo que Ele disse é a verdade e Ele é fiel para fazer com que essas coisas aconteçam da maneira como Ele disse que vão acontecer. Então nós precisamos em todo o tempo ser pessoas analíticas, ser pessoas que estão abertas a entender, a aprender, a conhecer as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e analisá-las à luz da palavra, conhecimento bíblico, entendimento daquilo que Deus está falando. Ah, Valéria, mas eu não preciso aprender, eu não preciso ler, porque o Espírito Santo me fará lembrar. Irmãos, lembrar é algo que a gente faz quando a gente já tem algo na nossa mente. Por exemplo, eu lembro de quando eu era criança que coisas aconteceram. Por que eu lembro isso? Eu lembro isso porque aconteceu comigo. Então, para eu me lembrar de algo que está na palavra de Deus, para eu me lembrar de algo, para que o Espírito Santo me faça lembrar de algo, é necessário que eu já tenha lido aquilo. É necessário que eu já tenha meditado sobre aquilo. É necessário que eu já tenha estudado sobre aquilo. É necessário que eu já tenha gastado tempo. Obrigada. É necessário que eu já tenha gasto tempo com isso, né? É necessário que eu já tenha me debruçado sobre esse conhecimento, sobre esse entendimento, sobre essa palavra, para que no momento certo em que for necessário usá-la, o Espírito Santo me traga ela à memória. O Espírito Santo não é um espírito de adivinhação, né? A Bíblia não diz que ele vai me fazer adivinhar o que estava na palavra sem que eu nunca tenha lido. Não, a Bíblia diz que ele vai me trazer a memória, que ele vai me lembrar a sua palavra no momento oportuno, no momento em que eu preciso dela, no momento em que eu preciso colocá-la em prática. Então, que fique isso para nós. Nós precisamos ser um povo que se debruça sobre a palavra de Deus a fim de estudá-la, não como uma palavra de adivinhação, não como algo tipo caixinha de promessas, sabe? Que um dia eu vou lá, tiro um versículo e falo, isso aqui é a sorte do dia, como se fosse um horóscopo, sabe? Mas eu preciso aprender a meditar sobre ela, a estudá-la, a pensar sobre ela. E quando eu digo isso, eu não estou dando uma bronca em ninguém, nem jogando indireta para ninguém. Muito pelo contrário, o Espírito Santo está falando aqui comigo e com você. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam, essa pessoa deve ficar o dia inteiro só lendo Bíblia. E bem que eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é, e eu não gasto mais tempo meditando, estudando a palavra. Muitas vezes é porque eu sou relapsa com relação a isso. Então essa palavra também serve para mim. Eu também preciso gastar mais tempo, né, de estudo, mais tempo procurando, buscando o Senhor, não somente para ter entendimento, mas principalmente para que eu tenha relacionamento com Deus, né? Como eu disse semana passada na aula dos jovens, o cristão ele não foi feito para ler Bíblia, o cristão não foi feito para jejuar, Jesus não te salvou para ler Bíblia, Jesus não te salvou para jejuar ou para orar. Jesus nos salvou para que nós possamos ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento vem através da leitura da Bíblia, através do jejum, mas não são um fim em si mesmo, entende? Então, estou saindo um pouco do assunto aqui, né? Estou meio que divagando sobre algumas coisas, mas eu creio que são coisas necessárias para nós, né? E com relação a essa palavra, sim, trazer a memória. E ele fala sobre esse versículo tão lindo de Isaías 50:10, que ele pergunta, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Então, como eu estava dizendo, analisar a nós mesmos, analisar a situação. Eu tenho temido o Senhor, eu tenho obedecido a palavra do Senhor, eu tenho andado conforme a palavra do Senhor. E aí ele fala que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor e se apoie em Deus. Ou seja, se você serve o Senhor, mas você tem andado num lugar escuro, né, no vale da sombra da morte, como disse Davi lá no Salmo 23, se você tem andado num lugar onde não tem luz alguma, confie e se apoie no Senhor, seu Deus. Então, que Ele nos leve no colo,
que Ele nos abrace com sua fidelidade, que Ele nos revista de confiança e de fé, para que nós possamos viver sempre crendo que Ele é a nossa provisão, que Ele é a nossa esperança e que Ele não está dormindo, que Ele não está desacordado nem desatento às coisas que estão acontecendo conosco. Quando você for tentado a duvidar da fidelidade de Deus, grite: retire-se, Satanás. Mateus 4:10. Ainda que você não possa harmonizar os misteriosos procedimentos de Deus com suas declarações de amor, confie nele e guarde seu esclarecimento. Na hora dele, certa e boa, ele fará com que você veja com clareza, ele fará com que você veja com clareza. Você não compreende agora o que estou dizendo. Mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. A sequência dos fatos demonstrará que Deus não abandonou e nem enganou o seu filho. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Quando eu li essa parte, eu me lembrei de uma canção, eu acho que eu compartilhei num dos grupos da igreja, que fala sobre o tapeceiro, né? E ele fala que quando o tapeceiro está fazendo a sua obra, trabalhando sobre a sua obra, sobre um tapete, né? Tapeceiro, né? Manual, né? Aqueles que faziam ali seus tapetes, suas obras de crochê. Vamos pegar uma coisa mais simples, um ponto cruz, né? Aqueles panos de fazer ponto cruz. Quem faz, quem já fez algum dia vai saber o que é. Quando você está ali fazendo, né, você olha pela frente, você vê o desenho formado e você tem na sua cabeça aquilo que você vai formar. Só que aquele mesmo desenho que está bonitinho na frente, quando você olha atrás, está uma bagunça. Está todo bagunçado, cheio de ponto, de nó, cheio de emenda, né? E às vezes precisa emendar a linha, às vezes precisa cortar, às vezes precisa dar um nó aqui, dar um nó ali. Então, a parte de trás está toda feia, mas a parte da frente está perfeita, né? Enquanto se está construindo. E enquanto o tapeceiro está trabalhando sobre a sua obra, quem olha de fora para aquela obra, para aquele tapete, para aquele trabalho que está sendo feito, não consegue enxergar o fim. Mas nessa canção ele fala que o tapeceiro já conhece o fim desde o começo, ou seja, enquanto ele está ali fazendo seus pontos, enquanto ele está ali trabalhando naquela obra de tapeçaria, ele já sabe na mente dele como é que aquilo vai acabar, como é que aquilo vai terminar. E aí ele usa esse versículo de João 13:7, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Agora, nesse momento, talvez você olhe a obra incompleta do Senhor, que ainda não foi terminada, que ainda está sendo feita na sua vida, na minha vida, os processos que nós estamos enfrentando, os momentos que nós estamos passando, e talvez a gente fala, cara, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai terminar bem. Mas o Senhor é aquele que conhece o fim desde o começo. Ele mesmo decretou o fim. Ele mesmo declarou que no final ia acontecer dessa forma. E Ele é fiel para que no fim termine exatamente da maneira como Ele decretou. Independente dos processos que estejam acontecendo no meio do caminho. Independente das lutas, dos medos, das dores que estejamos enfrentando no meio do caminho. No final, Ele é fiel para realizar a sua boa e perfeita vontade. Deus também descreveu fielmente a ruína causada pela queda. Fielmente fez conhecido seu ódio ao mal, que é preciso que ele o puna. Advertiu-nos fielmente de que é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Sua palavra registra numerosos exemplos de sua fidelidade em fazer valer suas ameaças. Cada estágio da história de Israel exemplifica esse fato solene. E será assim com você, a menos que você tenha buscado ou busque refúgio em Cristo. As chamas eternas do lago de fogo serão a sua porção certa e segura, porque Deus é fiel. Isso aqui mexeu muito comigo, porque a gente tem uma facilidade de lembrar e pensar na fidelidade de Deus somente nas coisas boas, somente nas promessas, somente nos planos bons, né? Deus é fiel para cumprir a sua palavra de bênção sobre a minha vida, mas Ele também é fiel para cumprir o seu juízo, Ele também é fiel para cumprir suas ameaças.
e ele de fato odeia o pecado, e ele de fato vai punir o pecador que não se converte, que não recebe a Cristo como seu único Senhor e Salvador, que não tem uma mudança de vida, um arrependimento genuíno, porque ele é fiel. Ele é fiel, ele disse que vai haver juízo, ele disse que vai haver julgamento, ele disse que vai haver consequências, né? Ele disse que vão arder no lago de fogo para sempre e eternamente, e isso vai acontecer porque ele é fiel para cumprir também seus juízos. A fidelidade demonstrada. Deus é fiel na preservação do seu povo. Veja 1 Coríntios 1, 8 e 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A confiança do apóstolo na absoluta segurança dos crentes está baseada não na força das resoluções deles ou em sua capacidade para perseverar, mas na veracidade daquele que não pode mentir. Visto que Deus prometeu ao seu Filho um povo como herança, e prometeu livrá-lo do pecado e da condenação, e fazê-lo participante da vida eterna na glória, é certo que ele não permitirá que nenhum dos pertencentes a esse povo pereça. Então, Deus é fiel para preservar o salvo, para preservar aquele a quem ele chamou e verdadeiramente veio a ele para andar com ele, para obedecê-lo. Talvez olhando para situações a gente pense, eu vou fraquejar, eu não vou conseguir chegar até o final, eu não vou conseguir ser fiel até o fim. Mas aí ele diz que Deus não fez a promessa de preservar os salvos, ou de salvar um povo, ou de separar um povo para si, baseado nas suas capacidades de perseverar. Nós não temos capacidade. De fato, nós não conseguimos, mas ele fez a sua promessa sobre nós baseado na sua fidelidade em preservar aquele povo ao qual ele prometeu que daria ao seu filho no último dia. Então, se ele chamou, ele é fiel para preservar os seus filhos, ele é fiel para preservar aqueles a quem ele chamou. A salvação não depende de nós, não depende da nossa fidelidade, não depende do nosso trabalho, não depende do nosso esforço, não depende das nossas obras. A nossa salvação é algo que nos foi dado de graça, pela graça. E somente através desta graça, que não se manifestou só na salvação, se manifesta todos os dias para fazer com que nós perseveremos salvos diante do Senhor até aquele grande dia em que Ele irá nos levar para nos encontrar com Ele, seja através da morte, seja no arrebatamento, seja da maneira como Ele decidir que seja. Mas, queridos, o fato de nós permanecermos salvos não depende de nós. Não depende de mim, depende daquele que é fiel, aquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que te salvou. Ele é fiel para preservar você, salvo até o último momento. Então não depende de mim, não é obra minha, eu não tenho capacidade, eu não tenho forças, eu não tenho jeito, eu não tenho mérito algum nisso, nós não temos. Isso é obra única e exclusivamente daquele que é fiel. E um exemplo disso é o povo de Israel lá no deserto. Deus podia ter acabado com aquilo ali naquele momento, mas por ser fiel à sua palavra, por ser fiel ao seu chamamento, por ser fiel à aliança que ele fez com Abraão, ali antes mesmo que aquelas pessoas tivessem nascido, por ser fiel, Deus manteve aquela nação e a mantém até os dias de hoje e aguarda até os dias de hoje. Então Deus é fiel. Se Deus nos chamou, Ele é fiel para nos preservar até o último dia. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel. Se Ele nos chamou para ter comunhão com Ele, Ele irá nos preservar até aquele momento. É claro que com isso eu não quero dizer que nós não precisamos realizar boas obras. Efésios, Paulo vai dizer em Efésios que o cristão, que o homem, a mulher, não é chamado pelas obras, mas para as boas obras. As boas obras são características daquele que é salvo. Eu não faço boas obras para ser salva.
Eu não busco andar em santidade para ser salva, mas porque eu fui salva. Porque eu fui chamada, morta nos meus pecados, o Senhor me trouxe de volta à vida, por isso eu ando hoje em santidade, para agradá-lo, para demonstrar ao mundo aquele que me chamou para uma vida debaixo da sua graça. E por que eu me mantenho em santidade? Por que eu busco andar em santidade? Por causa da graça, pela graça, é só a graça que nos faz andar em santidade. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito da igreja, não é mérito do pastor, não é mérito do missionário, não é mérito de ninguém. É a graça de Deus que nos salvou e que nos mantém e que nos manterá até o último dia, até o momento em que o Senhor nos chamar para nos encontrar com Ele. Deus é fiel na disciplina ministrada ao seu povo. Ele não é menos fiel naquilo que retira do que naquilo que dá. Olha isso. Ele não é menos fiel porque ele retirou algo da sua vida. Ele não é menos fiel porque ele deixou de te dar algo. Ele não é fiel somente quando você recebe algo bom. Ele não é fiel somente quando as portas estão abertas, quando o emprego bom vem. Ele não é fiel só quando o armário está cheio, mas ele também é fiel naquilo que ele retira. Ele também é fiel naquilo que ele deixa de nos dar. Ele é fiel em todo o tempo. Devemos afirmar a fidelidade de Deus não somente quando estamos tranquilos, mas também quando sofremos sob o castigo mais áspero. Quando Deus nos fere com vara da correção, é a fidelidade que a maneja. Devemos, em vez de murmurar, dar-lhe graças por isso. Deus nunca nos aflige sem motivo quando sua vara cai sobre nós. Digamos, Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Aliás, isso é o verdadeiro arrependimento. Isso é o que demonstra o arrependimento verdadeiro, quando eu reconheço os meus pecados, quando eu reconheço que eu estou errada e que Deus está certo. Que aquilo que Deus falou era o certo, que quem quebrou aquele preceito, quem quebrou aquele princípio fui eu. Que Deus não me fez quebrar aquele princípio, mas eu quebrei aquele princípio por causa da minha natureza má. E eu reconheço isso, e reconheço a justiça de Deus, e reconheço que mereço o castigo de Deus por isso. E quando Ele impunha a vara da correção, é a fidelidade quem a maneja. É por causa da sua fidelidade, é por causa do seu amor a nós e a si mesmo, e as suas promessas e a sua palavra, que Ele nos fere, que Ele nos pune. Problemas e aflições não são apenas coerentes com o amor de Deus, empenhado na aliança eterna, mas são parte da sua administração. Deus é fiel não só quando afasta as aflições, mas também é fiel quando as envia. Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Olha que coisa mais linda! Apesar de nos ferir, Ele nos fere, ele permite que o castigo, Ele permite que a consequência dos nossos pecados venham sobre nós, justamente porque Ele nos ama. Mas mesmo no momento em que nós estamos sendo açoitados, mesmo no momento que nós estamos sendo feridos, sofrendo a consequência dos nossos erros, do nosso pecado, ou até mesmo da queda de Adão, das aflições que o próprio Jesus disse que aconteceriam, que no mundo nós teríamos, quando nós estamos sofrendo tais coisas, ainda assim o Senhor não afasta de nós o seu amor e não desiste da sua fidelidade para conosco. Percebe que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver comigo, no sentido de que, porque eu sou fiel, Deus é fiel de volta. Não, eu sou fiel a Deus porque Ele é fiel a mim primeiro. Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua verdade, Ele é fiel aos seus preceitos, Ele é fiel àquilo que Ele declarou a mim e que Ele declara todos os dias através da sua palavra, e aquilo que Ele já declarou que vai acontecer e ainda não aconteceu, mas nós sabemos que vai porque Ele é fiel. Então Ele diz, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, ou seja, o pecado, a iniquidade não vai passar batido diante de Deus. Ele vai punir, Ele vai castigar, mas ainda assim Ele não vai afastar de nós o seu amor e jamais desistirá da sua fidelidade, da aliança que Ele firmou. O castigo não é apenas conciliável com a benignidade amorosa de Deus, mas também é seu efeito e expressão.
A mente dos crentes se tranquilizaria muito se eles se lembrassem de que a aliança de Deus o obriga a aplicar-lhes correção oportuna. As aflições são necessárias em sua necessidade. As aflições são necessárias. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Quantas vezes a gente tem mais facilidade de buscar a Deus quando as aflições batem à nossa porta? Quantas vezes a gente faz as nossas melhores orações, as mais fervorosas, as mais sinceras, as mais verdadeiras? O choro mais verdadeiro vem quando a gente está em necessidade, quando a gente está passando por dificuldades. E o Senhor muitas vezes permite que as aflições venham para que a gente se lembre que a gente é pó, que a gente é fraco, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa do Senhor. E Ele fala isso sobre o seu povo. Em Oséias 5,15, em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Deus é fiel na glorificação do seu povo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5,24. A referência imediata aí é aos santos serem preservados inculpáveis para a vinda de Cristo. E isso não é nosso mérito, é mérito daquele que nos chamou. Deus nos trata não com base em nossos méritos, pois nós não temos nenhum, mas por amor do seu grande nome. Deus é constante para consigo mesmo e, segundo o propósito da sua graça, glorifica aos que chama. Romanos 8,30. Deus dá a plena demonstração da constância de sua bondade eterna para com seus eleitos, chamando-os eficazmente das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso deveria torná-los seguros da certeza da sua continuidade. O firme fundamento de Deus permanece inabalável, 2 Timóteo 2,19. Então, aquele que chama é fiel e nos glorificará e nos levará até o último dia em que nós estivermos aqui na terra. Se foi Ele quem nos chamou, se é a graça que nos mantém de pé, então Ele nos manterá de pé até o momento em que nós formos glorificados. Não por nossos méritos, não por nossas obras, não pela nossa força, pela força do nosso braço, mas porque Ele é fiel à promessa que Ele fez. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua aliança. Ele disse que por meio de Abraão, em Abraão as famílias da terra seriam abençoadas, que Deus teria um povo, uma nação de sacerdotes. E Ele, só Ele, irmãos, você acha que de repente nós, na nossa própria força, teríamos condições de permanecer fiéis a Deus diante do cenário que está acontecendo ao nosso redor? Se nós nos mantemos em pé buscando o Senhor, é porque Ele nos mantém, é porque Ele nos sustenta, é porque a graça nos leva adiante. A fé na fidelidade de Deus, já estamos terminando. A percepção dessa bendita verdade nos protegerá da preocupação. Estar cheio de preocupações, ver a nossa situação com prenúncios sombrios, antecipar o amanhã com ansiedade, é ofender a fidelidade de Deus. Aquele que vem cuidando do seu filho através dos anos não o abandonará quando o seu filho envelhecer. Olha que coisa linda! A percepção dessa verdade, ou seja, da verdade que Deus é fiel, vai nos proteger das preocupações. Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica olhando para o amanhã, para coisas que nem aconteceram, como se elas já tivessem acontecido e gerando com isso preocupação, tristeza, aflição no nosso coração, isso ofende a fidelidade de Deus. Isso ofende aquilo que Deus já disse que vai acontecer. Tudo bem. O cenário está ruim, as dores vão aumentar, a intensidade das dores vão aumentar, sim. Mas a Bíblia diz que no fim de tudo isso, o Senhor virá e levará os seus, e nós viveremos eternamente diante dele, adorando a Ele, vivendo com Ele na Nova Jerusalém, diante da face daquele que faz com que o sol não seja necessário, porque Ele mesmo ilumina toda a cidade. Então, talvez o nosso cenário atual seja ruim, talvez as perspectivas, para os acontecimentos futuros também sejam ruins, mas que a gente tire os olhos disso e coloque os olhos no final, naquilo que Deus disse que vai acontecer no final, aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. A compreensão dessa bendita verdade calará as murmurações. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E um efeito da confiança nessa verdade será o silenciar das nossas petulantes reclamações.
Deus é grandemente honrado quando, sob provação e castigo, nós temos bons pensamentos sobre Ele. Lembramos da sua sabedoria e justiça e reconhecemos o seu amor mesmo em suas repreensões. Quantas vezes, quando a gente está debaixo de uma dificuldade ou até mesmo de uma aflição enviada pelo próprio Deus para nós, que Deus permite que a gente passe por aflições nessa terra, a gente, ao invés de colocar e continuar glorificando ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, continuar declarando a santidade, a fidelidade do Senhor, a gente fala, não, Deus me abandonou, não é possível. Não é possível, Deus não está me ouvindo, Deus não me ama, Deus está bravo comigo, Deus virou as costas para mim, Deus está em silêncio, Deus não quer falar mais comigo. Ao invés de abrirmos a nossa boca para declarar as verdades que a palavra diz, para declarar as verdades dos atributos de Deus, para declarar a fidelidade de Deus, independente das situações, das circunstâncias externas, a gente teme e a gente tem os olhos obscurecidos, escurecidos e não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar a verdade. Nesses momentos a gente precisa parar tudo e analisar o nosso próprio coração e trazer à memória o que nos dá esperança. Trazer à memória a fidelidade de Deus. Trazer à memória aquilo que a Bíblia diz a respeito daquilo que Deus, de quem Deus é e daquilo que Deus vai fazer e já está fazendo na história do mundo, na história da igreja, na história da humanidade. O entendimento dessa bendita verdade gera crescente confiança em Deus, crescente, ou seja, sua confiança hoje talvez seja pequena, à medida que ela vem sendo provada, à medida que ela vai sendo... Nossa, Deus está trazendo tantas músicas na minha cabeça. À medida que ela vem sendo provada, à medida que ela vem sendo esticada, ela cresce. A gente canta aquela canção que cada vez que a minha fé é provada, tu me dá... Olha só, olha isso, como a gente às vezes a gente não percebe as coisas que Deus está falando com a gente no louvor, né? Numa música. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ou seja, todas as vezes em que eu passo por provação, todas as vezes em que eu passo por luta, em que eu passo por dor, em que eu passo por momentos escuros da minha vida, ali Deus está me dando a chance de crescer mais. Deus está me dando a chance de ter a fé aumentada. Deus está me dando a chance de ter a minha confiança nele aumentada. Que a gente possa olhar para essas coisas com esses olhos. É claro que é fácil, Valéria. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que é quem nos traz à memória o que nós precisamos no momento em que nós precisamos. Mas para que Ele nos traga à memória essa palavra, e para que essa palavra gere confiança em nós, nós precisamos já tê-la lido, já tê-la na nossa mente. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus que pessoas sofram, passem por dificuldades, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 Pedro 4,19. Quando confiantemente cedermos e deixarmos todos os nossos interesses nas mãos de Deus, plenamente convictos do seu amor e fidelidade, tanto mais depressa ficaremos satisfeitos com as suas determinações e compreenderemos que Ele faz tudo muito bem. Marcos 7,37. Então, queridos, que essa palavra, que essa aula, que esse atributo encontre você aonde você está. E que você possa experimentar a bondade de Deus. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Que você possa provar e ver a fidelidade de Deus, mesmo num cenário escuro, mesmo numa situação difícil, que o Senhor te encontre com a sua fidelidade e que mesmo que você não enxergue essa luz na sua vida, que você enxergue na palavra e creia que aquilo que está na palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir e Ele é fiel para te manter de pé até aquele grande dia. Não por sua causa, não porque você é mais bonitinho, porque você canta bem, porque você ora 2 horas, ou porque você jejua 24 horas por dia, não. Mas por causa da fidelidade dele, porque ele é fiel. Toda a glória, todo o mérito, toda a honra, todo o louvor ao Senhor para todo sempre. Vamos orar? Pai, te agradecemos e declaramos que o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor.
nós sabemos que o Senhor é fiel. E ainda que nós não mereçamos, nós declaramos que Tu és fiel. Porque a Tua fidelidade não depende de nós. A Tua fidelidade não se baseia em nós, e Deus nos livre que assim fosse. Graças a Deus, a Sua fidelidade se baseia em si mesmo, na Sua graça e na Sua misericórdia e na Sua aliança. Te agradecemos por Tua fidelidade, Senhor. E que essa fidelidade encontre o meu irmão e irmã que está agora entristecido, abatido, deprimido, Senhor. Que essa palavra encha nossos corações de esperança e de graça e de alegria para seguirmos em frente e agirmos conforme diz a Tua palavra, confiando e nos apoiando no Deus que é fiel. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que nós possamos nos encontrar na igreja, possamos conversar ao longo da semana. E é isso. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.